Doutora Júlia e doutora Mariana, sejam bem-vindas. E sejam todos que estão assistindo a gente também bem-vindos. Meu nome é Lara, eu sou parte da diretoria da LINC, que é a Liga Acadêmica de Neurociências, e também eu sou uma das organizadoras do CIESP Neuro, que é o Simpósio de Especialidades Médicas dentro da Neurociências. Hoje a gente vai dar início à nossa mesa redonda, cujo tema é epilepsia e eletroencefalograma. A gente vai contar com a presença da doutora Mariana Lacerda, que é graduada em Medicina pela EMESCAM, que fez especialidade em Neurologia e Neurologia em Epilepsia e Eletroencefalograma pela USP. Atua hoje como neurologista plantonista e neurofisiologista do Hospital Central de Vitória, médica neurologista do Hospital das Clínicas de Vitória e professora de Neurologia, Saúde do Adulto 4, na EMESCAM. Obrigada pela presença e seja muito bem-vinda. Também contamos com a presença da doutora Júlia Vescovi Vieira, que é graduada em Medicina pela EMESCAM e residente em Neurologia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E hoje ela atua como médica assistente nos hospitais Israelita Albert Einstein e Hospital Samaritano Paulista. Sejam bem-vindas e obrigada pela presença de vocês. Se quiserem fazer alguma apresentação, falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Para darmos início à nossa conversa hoje, eu gostaria de iniciar com as perguntas que foram elaboradas sobre os temas. E eu gostaria primeiro de perguntar sobre como que funciona essa questão da especialização em neurologia e a especialização em neurologia com epilepsia e EEG. Aí, se vocês puderem falar um pouquinho como se tornar um profissional dessa área e sub-área, podem ficar à vontade. Quer começar, Mariana? Posso começar. Então, a neurologia hoje, a gente tem uma graduação, uma pós-graduação, né, uma residência de 3 anos, e tem lugares que já tem 4 anos e acesso direto. A gente faz uma prova só, e o primeiro ano a gente tem clínica médica, e a gente tem 2 anos ou 3 em algumas instituições de neurologia. Depois que a gente passa esse período, a gente já é neurologista, né? A gente pode submeter também a prova de título da academia, mas numa residência credenciada pelo MEC, a gente já é considerado especialista, e a gente já pode obter um registro de especialidade do CRM, que é o RQE. É de praxe, é de bom praxe, né? A gente fazer a prova de título também. Então, a gente submete também a prova de título da academia, onde a gente também tem o título pela Academia Brasileira de Neurologia. Em algumas localidades, a gente já tem essa questão do ano 4, que já é junto, e tem alguns lugares que não, que são separados, que você faz outra prova para se submeter ainda um ano adicional. A especialidade, a subespecialidade, varia de acordo com a aptidão, depois que você já passou pelo curso, né, e viu que você deseja seguir, se você quer se subespecializar em uma área, isso não é obrigatório, né, isso pode ser também não só uma residência, isso pode ser um fellow, isso pode ser um fellow no Brasil, um fellow fora, isso pode ser um mestrado, um pós-graduação, um doutorado, que às vezes a gente faz direto, e aí vai depender muito da subespecialidade que foi escolhida e o que a gente deseja fazer, e a instituição que a gente vai fazer, e como que essa instituição coloca isso para a gente. Quer complementar, Júlia? Isso. O que eu queria complementar é isso mesmo que a Mariana falou, vai muito de aptidão. Muitas pessoas acabam não fazendo uma subespecialidade dentro da neurologia. Não é como, por exemplo, a cirurgia, uma residência de cirurgia, por exemplo, que você termina e a maioria das pessoas acabam indo para uma subespecialidade. Mas, atualmente, então, a maioria das subespecialidades dentro da neurologia são por fellow, né? Existem poucas modalidades de R4 ou R5 agora, dependendo de neurologia. E, especificamente, na epilepsia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas você pode fazer ou um fellow direcionado para epilepsia e eletroencefalograma, ou um fellow de neurofisiologia.
que aí, nesse caso, também existe a residência de neurofisiologia, e aí você atuaria nos 3 exames da neurofisiologia, que são a polissonografia, a eletroneuromiografia e o eletroencefalograma, né? Então, é uma escolha que nasce a partir de uma aptidão mesmo que a gente vai vendo na faculdade e depois na residência. Ok, obrigada. E então, complementando com uma segunda pergunta, se vocês puderem falar um pouquinho sobre os desafios dessa carreira, dessa subespecialização, por favor. Ô, Júlia, posso começar? Que eu estou há mais tempo aí na vida. Olha. E aí você me fala, porque como a Júlia já começou em Vitória também, né, Júlia, com os plantões, mas é muito diferente da gente sair de São Paulo e a gente estar em Vitória. Eu trabalhei em São Paulo também, trabalhei no Sírio-Libanês, no Santa Catarina, em outros grandes hospitais de São Paulo, e a realidade da gente é bem diferente aqui em Vitória. A maioria ainda é neurologista geral, né? Como a Júlia falou, a gente não tem uma obrigatoriedade de fazer uma subespecialidade. É lógico que isso agrega muito na hora da gente colocar em prática os nossos conhecimentos, fala a favor da nossa aptidão, do que a gente gosta, né? E o desafio, acho que, da carreira como neurologista hoje, acho que como na medicina como um todo, eu acho que a quantidade de médicos por habitante, né? Hoje em dia a gente está com o mercado super inflacionado de médicos, né? As escolas de medicina, elas continuam abrindo vaga, continuam saindo mais médicos a cada tempo, e a gente não tem a quantidade de residência para colocar essas pessoas nem na metade. Lógico que quando a gente faz uma residência de neurologia, na neurologia a gente conta com poucas pós-graduações, ainda bem, mas a maioria é residência mesmo. Mas quando eu falo pós, ainda bem, são as pós que não são credenciadas, assim, porque tem várias pós que são muito bacanas, que são do mesmo até na Santa Casa tem também, de São Paulo, uma pós que é igual à residência, só não é remunerado, então a diferença é essa. Mas quando eu falo de pós, assim, ainda bem, são as pós que não tem a prática, não tem a tradição, não tem o serviço montado e tudo. E quando a gente entra no mercado, depois da residência, eu acho que o maior desafio é justamente a gente se inserir nesse mercado que está tão competitivo do ponto de vista de saturado mesmo. A gente tem um crescimento habitacional, obviamente, mas não é proporcional ao número de médicos por habitantes. Então, o que eu vejo atualmente dos meus alunos que voltam é que tem uma dificuldade muito maior em conseguir mais coisas. Lógico que a gente ainda tem espaço, né? Na neurologia a gente ainda tem espaço, e tem alguns serviços crescendo muito, ainda bem também, e a gente acha que sempre gente boa, sempre a gente tem espaço. Acho que quando a gente faz com o coração, a gente sempre tem espaço. Mas as coisas começam a dificultar, então muitas vezes as pessoas têm que ir para o interior. Quando isso é uma vontade, é ótimo, mas às vezes isso não é uma vontade, você vai para o interior em busca de alguma condição de emprego mesmo. Então, eu acho que a dificuldade atual é essa inserção no mercado de trabalho, para a gente conseguir, eu vejo que as condições de trabalho também cada vez estão mais difíceis, né? Os salários estagnados, as cobranças aumentadas, e eu acho que isso é uma questão geral, não é só da medicina, eu acho que do mercado como um todo está bem complicado. Os impactos da pandemia também foram inúmeros na especialidade, e aí a gente vai seguindo. Eu acho que são os maiores desafios da neurologia em si, e especificamente da epilepsia com eletroencefalograma, vou falar muito rapidamente, é que, infelizmente, o eletroencefalograma é um exame muito desvalorizado. A gente estuda pra caramba para a gente interpretar esse negócio aí, e a gente rala pra caramba, e muitas vezes a gente é equiparado a profissionais que fizeram um curso de fim de semana, que vão ganhar por volume, que vão fazer um monte de exame, e a gente não tem uma valorização do especialista nesse exame. É um exame muito barato,
eles vendem a preço muito barato, e aí se você não coloca o seu preço competitivo, você não faz, né? Então, e para você colocar o seu preço competitivo, você tem que não se valorizar, porque os anos que você estudou eletro. Então, só para ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Vitória, já chegaram a me oferecer por laudo de eletroencefalograma, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu acho que como eu estou dizendo isso para aluno, eu tenho que dizer a realidade. R$ 3. R$ 3 por laudo de exame. E eu acho até uma ofensa oferecer isso para alguém com a formação que a gente tem, entendeu? Mas a realidade, infelizmente, é essa. Sim. E eu acho que, complementando o que a Mariana falou, acho que ela falou super sobre a neurologia, as dificuldades, mas falando especificamente sobre o eletroencefalograma, é um exame que não é simples, né, Mariana, de se fazer. É um exame que precisa que um técnico vá ao local, enfim, quando é em condições de hospitalar, e que é um exame que tem muita interferência, então que o técnico precisa de ficar muitas vezes voltando ao local para corrigir aquela interferência, porque às vezes, muitas vezes atrapalha a nossa avaliação. E é um exame que, além de não ser valorizado em muitos locais financeiramente, em locais também que não são grandes centros, as pessoas não conseguem entender e não conseguem aplicar na prática clínica várias possibilidades da utilização do eletroencefalograma. Então, é um exame pouco explorado, que a gente, quando está em São Paulo, né, Mariana, a gente vê isso, que como esse exame é solicitado, então a gente que se for, eu tomo informação, mas você que se formou em grandes centros, a gente vê como eles pedem esses exames e como tem utilidade no sentido de definição diagnóstica, de prognóstico, principalmente, e que a gente não vê em locais que são menores centros, né? Como, por exemplo, Vitória. E tem isso ainda da questão de que a gente compete com, muitas vezes, um neurocirurgião que não fez uma especialização como a gente fez, afinal de contas, a gente para vocês terem noção, é no mínimo 1 ano de especialização, né? Então é 1 ano que a gente fica indo todo dia lá e vendo exame, porque realmente não é só um traçado, é tudo que a gente pode ver diante de fazer correlação clínica com o exame. Então a gente vê muita criança, são laudos complexos. Então tudo isso merece uma atenção. E muitas vezes a gente entra no mercado com um valor competitivo de alguém que realmente não tem uma qualificação como a nossa. Então, eu acho que o maior desafio é esse, é você, primeiro, a mão de obra de você montar um exame, enfim, ter todas as condições necessárias para avaliar, e o valor, que muitas vezes não é o que a gente espera e o que a gente acaba se frustrando um pouco diante do tanto que a gente estudou. Eu lembro que antes de eu decidir de fazer o eletroencefalo, você lembra, Mariana, que eu te liguei? Falei, Mariana, como são as coisas? Mas mesmo e você viu que eu não assim, te menti em nada, né, Júlia? A vida é essa aí. Mas eu acho que eu volto a falar que eu acho que assim, eu costumo dizer para os meus alunos e para as pessoas assim que são boas, a Júlia foi minha aluna e brilhante, que para quem é bom, para quem faz as coisas, para quem tem vocação, para quem é dedicado, sempre vai ter espaço. A gente fazer com o coração o que a gente gosta. Então, acho que a gente tem uma grande chance de sucesso. Se a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente está fadado à infelicidade. Aí já não vale a pena as coisas. Então, a gente tem que procurar as coisas não só pelo valor financeiro, mas pela gratificação pessoal do que você fez e tentar, na minha opinião, ser o melhor todos os dias, assim, em busca do seu melhor, da sua melhor versão. Eu acho que assim, não é melhor do que ninguém, mas é melhor do que você mesmo. Melhor do que ontem. E agora, assim, a gente falou dos aspectos das dificuldades, né? Mas falando das vantagens também, então, eu já falei que é um exame que a gente consegue ter muito parâmetro prognóstico, às vezes antes do paciente ter uma alteração em exame de imagem, uma tomografia, ele tem alteração eletroencefalográfica, então, tipo, é um exame que a gente consegue, muitas vezes, antes de outros, predizer alguma alteração, alguma patologia,
É um exame super importante para prognóstico, no sentido de pacientes depois de parada cardiorrespiratória, enfim, outras situações. E é um exame que te possibilita, você pode ter o seu aparelho para laudar os seus exames, mas você também pode estar em uma cidade laudando remotamente de outro local, né? Enfim, trabalhar para alguém que está nessa outra cidade fazendo os exames e laudar remotamente. Isso acho que sempre foi uma possibilidade do eletroencefalograma e de outros exames dentro da neurologia, por exemplo, a polissonografia, mas que se tornou ainda mais forte nessa situação atual da pandemia, que a gente foi vendo que essas barreiras geográficas cada vez mais podiam ser quebradas, né? Então, isso é uma grande vantagem que eu vejo do eletroencefalograma, de você, enfim, estar em outra cidade, laudando o exame de outra cidade, isso é bem legal. Ok, muito obrigada. E partindo para a terceira pergunta, na verdade, uma delas era realmente em relação ao mercado para essa área, mas como a gente já conseguiu entrar nesse assunto, eu vou passar para a próxima. A outra pergunta é em relação a quais os locais aqui no Brasil que oferecem o fellowship e como se dá esse processo de seleção. Nossa, eu acho que essa a Júlia vai saber melhor do que eu, porque eu já estou antiga nesse negócio, e na minha época eram poucos lugares, a maioria era fellow, o meu foi R4, eu fiz residência mesmo, e depois o resto foi fellow, né, o vídeo e a parte de vídeo não tinha no R4, mas agora, atualmente, eu acho que já deve ter aumentado o número de ofertas, né, Júlia, você quer falar? Sim. Então, como eu havia falado, as possibilidades são duas. Ou você faz a residência de neurofisiologia, e que na maior parte das vezes é uma residência, então você recebe bolsa, tudo certinho. E aí, dentro da residência da neurofisiologia, geralmente, depende do local, mas ou você escolhe um exame particular, ou, na maioria dos locais, você faz os 3 exames, então uma carga horária muito maior. Os 3 exames, polissonografia, eletroneuromiografia e eletroencefalograma. Atualmente, eu fui até pesquisar sobre os locais, mas tem muitos, a maior parte dos hospitais aqui em São Paulo oferece, então tem a USP, tem a Unifesp, e agora a Santa Casa de São Paulo abriu um processo seletivo para fellow também, de epilepsia e eletroencefalograma. Enfim, no Rio de Janeiro também tem, no Espírito Santo não tem ainda, por conta, a gente não tem nem residência de neurologia. Nós estamos aqui no planejamento já, viu? Espero que saia até o ano que vem já. Já está tudo certo, espero que saia. Vamos ver se sai. E, enfim, no Sul também é bem forte essa parte da epilepsia e do eletroencefalograma. E na maior parte dos lugares, então, você faz como fellow, né? O fellow, não sei se todo mundo sabe, mas a carga horária muitas vezes é semelhante à da residência. A diferença é que você não ganha uma bolsa, muitas vezes você até paga pelo fellow, né? É um valor que é em média uns 200, 100, 200 reais por mês, com uma carga horária que é um pouco menor que a da residência, mas geralmente é muito parecida. E é isso. Os grandes centros, a maior parte dos hospitais tem o fellow de epilepsia e eletroencefalograma. Eu sei que tem em Brasília também, que tem uma amiga que fez, tem na Santa Casa de BH também, sei que tem. Então, eu sei que em alguns lugares de Belo Horizonte tem também. A USP Ribeirão também. O USP Ribeirão também é bem tradicional lá, é bem grande, é isso aí, Júlia. Ok. A nossa próxima pergunta é em relação ao impacto da pandemia pelo Covid-19 nessa área. O que vocês podem falar para a gente? Eu acho que a Júlia até adiantou um pouquinho, né, dizendo que a gente já tinha essa questão de fazer laudo à distância, eu já trabalhei assim, hoje eu trabalho com laudo à distância, mas laudando de casa, mas aqui de Vitória mesmo, eu já laudei de outros lugares, mas atualmente eu não tenho mais feito de outros estados, não, tenho feito só daqui, mas existe essa possibilidade, abriu-se, assim, já tinha isso, mas eu acho que com o advento da pandemia as coisas ficaram ainda mais
necessárias, mais urgentes. Então, muitas vezes, isso se tornou uma realidade mais concreta para muitas pessoas. E isso tem um pós e contra, né? Porque, ao mesmo tempo que se aumenta a oferta, então, e é exatamente isso, você começa a competir com o Brasil inteiro, porque qualquer um pode laudar, e volta a ser os mesmos desafios que a gente já falou, assim, na primeira pergunta. E em relação à parte de epilepsia e neurologia em si, são os mesmos desafios enfrentados por qualquer especialidade médica, que é a gente ainda está tratando uma doença que a gente não conhece completamente, com manifestações, muitas manifestações neurológicas, que a gente vai aprendendo a cada dia, que a gente vai vendo. E uma doença que é potencialmente grave, né? Que é normalmente os quadros, às vezes quadros até muito frustros, né? Com uma clínica nem tão florida do Covid, mas que traz consequências neurológicas mais importantes. A gente consegue ver isso também posteriormente. Então, acho que é isso aí, Júlia. Eu lá no HC, e falando especificamente sobre o Covid, o HC foi um hospital que, enfim, ficou como referência aqui, né, da Covid, ainda é. Então, particularmente na epilepsia, no meu fellow, sofri bastante, porque somos, afinal de contas, apesar de fazermos exame em paciente internado, paciente em enfermaria, paciente UTI, somos um exame complementar, muitas vezes eletivo, né? Que pacientes ambulatoriais vão fazer alguns exames mais urgentes, outros menos urgentes, mas no início da pandemia, então abril, maio, março, junho, quando estava tudo ainda muito incerto, ainda estamos em momentos incertos, mas quando tudo era ainda muito novo, o HC, o ambulatório ficou fechado, então a gente não recebia paciente ambulatorial, a gente só fazia exames de paciente internado. E a maioria dos internados, como o hospital era uma referência de pacientes com Covid, eram pacientes com Covid, né? Então, pacientes muitas vezes entubados e que estavam sem sedação já há um tempo e não despertavam e ninguém entendia, até hoje não se entende o porquê. Enfim, às vezes pacientes que não evoluíram para uma parada cardiorrespiratória não tinham um motivo muito plausível para não estarem despertando após desligar da sedação. Então, a gente fez muito exame de paciente com Covid, com despertar insatisfatório, enfim. E acabamos perdendo uma parte boa de exames ambulatoriais, que na maioria das vezes são os exames mais ricos, né, para a gente laudar, enfim, porque são as crianças que a gente vê, que tem muitas patologias, vamos colocar assim, interessantes e enriquecedoras para a gente aprender. Então, no fellow, especificamente do Covid e da epilepsia, a gente foi bem afetado por ser um exame complementar eletivo, a maior parte dele. Em relação à epilepsia, especificamente, acho que a Mariana também deve ter sentido isso, principalmente paciente que, por muito medo, não ia ao hospital renovar receita, apesar de a gente ter visto que essas LMEs se tornaram mais duradouras, né? O que antes eram 3 meses passou a ser 6 meses, mas por medo e por orientação mesmo de não sair de casa, e acabavam descompensando muito as crises, porque não tinha medicação e entravam no pronto-socorro, às vezes em estado de mal, enfim, só descontrole de crise mesmo. E aí, como a Mariana falou, em relação aos exames que a gente tem visto nesses pacientes, especificamente com Covid e rebaixamento de nível de consciência, é tudo ainda muito novo, né? A gente está fazendo até uma série de casos aí para tentar estudar, tentar entender se tem alguma relação prognóstica e diagnóstica desses pacientes, mas é tudo muito novo e tudo muito experimental ainda, e então acho que a gente tem muito a aprender, particularmente no eletroencefalograma e especificamente na Covid. Em relação aos pacientes, só para complementar o que a Júlia falou, Júlia, para te falar bem a verdade, em relação aos pacientes, eu acabei não sentindo, os pacientes ambulatoriais realmente, o consultório ficou uma parte fechada, né,
coincidentemente, foi justamente na minha licença maternidade, então eu já estava meio programada, os meus pacientes já sabiam que eu não ia estar disponível fisicamente ali, embora eu estivesse disponível por telefone, e na minha prática clínica, a telemedicina, o atendimento pela telemedicina tem funcionou muito e tem funcionado ainda bastante. Então, eu acho que isso facilitou também para a gente conseguir manejar e continuar o acompanhamento desses pacientes que estavam com receio e ainda estão, alguns, de voltar ao consultório. É lógico que tem pacientes que até hoje não voltaram, tem pacientes que... E pacientes normalmente estáveis, que a epilepsia também tem isso, a gente fideliza muitos pacientes de difícil controle, difíceis, ou os que a gente consegue controlar com dificuldade, não necessariamente de difícil controle, refratários, mas que já passaram em outros neurologistas e talvez não tiveram tanto sucesso no tratamento farmacológico. Mas os pacientes que são a maioria, os pacientes de fácil controle, porque são 70% normalmente dos pacientes com epilepsia, esses pacientes, eles controlam muito bem, às vezes com uma dose baixa de uma monoterapia, e esses pacientes realmente, até hoje, eles não voltaram nem nos meus ambulatórios do SUS. Sim, né? Acho que a minha amostra tem um viés aí, porque os meus pacientes os que eu estou falando são os do SUS, difícil controle, ambulatório do HC. Então, os de difícil controle, todos necessitam muito. Então, assim, por exemplo, lá aqui na UFES, onde eu faço epilepsia de difícil controle, meu ambulatório é só difícil controle, na Santa Casa, meu ambulatório é epilepsia geral. Então, eu tenho muito fácil controle. Mas na UFES, que é só no CAN, que é só de difícil controle, todo mundo já está lá. Todo mundo procura, porque esses pacientes... Agora, os de fácil controle, muitas vezes renovaram receitas na UBS, sumiram, ou vão voltar nessas condições, infelizmente, que você citou, porque às vezes o paciente fica sem remédio, entra em estado de mal, porque a condição mais comum do paciente entrar em estado de mal, um paciente já epilético, é a falta da medicação. E aí, muitas vezes fica sem remédio e acaba voltando pelo pronto-socorro mesmo. Sim. E só pegando o gancho da telemedicina que você falou, que é bem interessante, isso é uma coisa que a pandemia catalisou, né, aí essa aprovação do CFM, da telemedicina, e uma coisa super, super interessante mesmo, muitas patologias na neurologia a gente não consegue fazer tele, né, porque a gente precisa examinar, enfim. Mas a epilepsia, claro, a gente sempre examina o paciente, mas muitas vezes se o paciente já foi no seu consultório, você já examinou, é uma patologia que você consegue ir controlando bem com a consulta por telemedicina, né? Então, outra coisa também é sobre que você falou das plataformas de laudo, sobre isso da questão da tele, que, enfim, você vê que muita gente está, enfim, desenvolvendo startup e criando plataformas de laudos de exame, né? Isso é bom, isso é legal, isso é interessante, mas ao mesmo tempo aumenta a oferta e aumenta a capacidade de você reduzir o valor daquele laudo, né? Porque você tem mais capacidade de requisitar mais profissionais. Então, a gente tem os dois lados aí desses novos tempos que estamos vivendo. Ok, as perguntas que a gente tinha feito eram mais relacionadas a isso, vocês eu acho que conseguiram falar um pouquinho de cada tópico que foi selecionado, e agora eu vou deixar em aberto, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre a trajetória até a formação desse profissional, ou como se dá as áreas de atuação dentro dessa área e sub-área, podem ficar à vontade. Então, eu acho que, assim, para resumir bem breve, eu acho que eu continuo achando todos os dias a neurologia uma especialidade fascinante. Eu sou suspeita, eu amo neurologia, eu amo ser neurologista. Eu acho que dentro da neurologia a gente se apaixona por várias áreas. Eu acho que eu faço neurologia geral também, eu não faço exclusivamente epilepsia e eletroencefalograma. Essa é uma das minhas áreas de subespecialidade, mas eu também fiz outras formações paralelas. E eu acho que é uma questão da gente mesmo
se apaixonar ali pelo que a gente faz, a gente conseguir fazer a diferença no nosso dia a dia, é aquilo que eu falei para vocês antes também, é da gente tentar ser cada dia melhor, uma versão melhor da gente mesmo, e eu acho que esse é um desafio que eu acho que não é um desafio pequeno, muito pelo contrário, eu acho que a gente conseguir, eu aqui falando para os alunos, mas assim, falando também que nós três somos mulheres, pensa, hoje as mulheres, nós somos a maioria dos médicos, a gente é a maioria dentro da residência, na minha residência, a gente era a maioria dos residentes, na epilepsia a gente era a maioria, mas a gente ainda não tem todas as mesmas vantagens de um neurologista homem, ou de um subespecializando homem, subespecialista homem. Então, olha, eu acho que essas coisas a gente tem que refletir, acho que a gente tem que se valorizar a cada dia, essa questão da nossa formação, eu acho que ela é muito importante, e essa trajetória da residência é uma trajetória árdua, não é fácil, é pesado, é uma carga horária muito alta, a gente fica longe da nossa família, mas a gente faz outras famílias, a gente faz outros amigos que viram família. Eu, particularmente, tive muita felicidade, fiz a Unifesp, onde foi para mim uma casa, fui recebida de braços abertos, e lá também fiz a epilepsia e o eletroencefalo. Tenho amigos espalhados ainda pelo Brasil afora, e eu acho que é uma experiência fantástica, eu acho que a residência é uma experiência de crescimento, tanto pessoal quanto crescimento profissional. E eu acho que depois, na prática clínica, a gente vai encontrando o nosso jeito. A residência, ela direciona ali aonde você vai buscar o conhecimento. Eu acho que o mais importante hoje é a gente ser autor do nosso próprio ensinamento, assim, a gente buscar o nosso próprio aprendizado. Hoje o professor, o que a gente faz hoje, a gente dá uma direção para vocês, o aluno é o centro, é o principal, a busca pelo aprendizado, né, é nossa, eu falo nossa porque eu estou falando que eu também fui aluna e que ainda continuo, porque a gente aprende todos os dias, o aprender ele não termina nunca. Então, eu acho que a residência é importante por causa disso. E eu vou falar mais uma coisa, residência em grande centro é muito legal pela quantidade de pacientes, pela estrutura do serviço, pelos staffs que são maravilhosos, os chefes, mas se for uma pessoa que não tiver jeito, pode fazer onde for que não vai dar certo, porque o residente, ele é que vai buscar o conhecimento, ele, se for uma pessoa boa, pode fazer na residência mais simples, porque vai ser muito sucesso. Vai ser um ótimo profissional. Oi? Se tem paciência, a gente aprende, a gente dá o nosso melhor. Eu acho que independe do lugar que você vai fazer, eu acho que depende muito mais da pessoa. É lógico que você fazendo um lugar muito já estruturado, de anos de nome, é muito legal, mas não adianta ser um lugar de nome se você não quer nada com nada. E a gente sabe que tem um monte de gente que não quer nada com nada. Então, só para complementar, é dizer que só faz a diferença quem quer fazer. Então, é olhar para si mesmo e seguir em frente do melhor que você pode fazer todos os dias. É isso. Bom, Mariana já falou muita coisa, assim, super importante, pontuações. Então, como a gente, essa aula aqui, né, vai ser ministrada para maior parte de acadêmico, na verdade, quase 5% do público acadêmico. Na hora da escolha de uma especialidade, eu acho que tem que ser aquilo, por mais clichê que seja, mas aquilo que te faça vibrar, aquilo que te faça se encantar. Eu, assim como a Mariana, eu me encantei demais pela neurologia, desde que eu fiz a cadeira, depois monitoria, enfim, porque era aquilo que me brilhava os olhos, literalmente. Era aquilo que eu gostava de ver o paciente, tinha curiosidade e me motivava sempre. Na residência, eu acho que isso de fazer em grandes centros é super legal mesmo. E, atualmente, na neurologia, as nossas opções são essas, né? A gente acaba não conseguindo ficar, porque, por enquanto, ainda não temos a residência aí. Mas eu sinto que a minha residência foi o que eu sou hoje
óbvio, estamos em constante evolução, em constante construção de que somos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Mas o que eu sou hoje, em fevereiro de 2021, eu sou uma pincelada de cada chefe meu, sabe? Você vai pincelando, você vai aprendendo e vai tirando o melhor de cada um. De chefe, de paciente, às vezes de colega de outra especialidade. Você vê o que ele fez, puxa, que legal, o que ele errou, o que você não faria. Então, é tudo uma grande construção de um futuro e constante, uma constante evolução. E também sou apaixonada pela neurologia. Hoje em dia não me vejo fazendo nada além disso, da medicina, da neurologia. E é isso. Escolham o que faça você vibrar. Sempre, sempre. Porque é isso que você vai fazer todos os dias. Eu queria só complementar, antes de encerrar, Laura, para falar assim que a gente não pode esquecer da nossa união. Eu acho que a gente tem que... É uma coisa que eu percebi quando eu cheguei, e em São Paulo também, é que eu sempre fui recebida muito de braços abertos, e eu tento fazer isso com as pessoas que estão voltando, porque eu acho que a gente tem que ser unido. Eu acho que as pessoas, elas se agregam, elas se complementam. Conhecimento, ninguém tem ele todo para si, né? Ninguém sabe tudo, a gente está em constante evolução. Então, eu acho que se a gente for uma categoria, e aí eu estou falando especificamente da neurologia, mas isso vale para qualquer especialidade, mas se a gente for unido, e quanto mais unido a gente for, melhor a gente vai ter, mais frutos, melhores frutos a gente vai ter. Eu acho que tem espaço, apesar dessa situação de competitividade, mas eu acho que ainda tem espaço para todo mundo e todo mundo pode dividir esses conhecimentos. Então, eu acho que é isso, uma mensagem que eu gostaria de deixar também, é da gente falar de união, porque a gente é todo mundo pelo mesmo motivo. Eu acho que a gente tem que sempre estar de braços abertos para a gente receber os nossos colegas que estão voltando aí. E quando a gente se junta, a gente se une, enfim, seja desde para ajudar o colega, ou sentar, discutir um caso, agregar, ou acho que quem mais se beneficia nisso tudo é o paciente, né? Então, Verdade. é isso. Bom, então acho que a gente passou por todos os tópicos. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bom estar aqui conversando, aprendendo, ouvindo sobre a experiência, todos os conselhos. Eu tenho certeza que esclareceu bastante todas as dúvidas. E é isso, eu queria agradecer em nome de todos os organizadores da Ciesp Neuro e de todas as ligas que estão participando desse simpósio, além de todas as pessoas que estão assistindo também essa palestra aqui. Eu queria então agradecer muito a vocês e desejar sucesso e uma boa noite. Obrigada, até mais, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. E se precisar de alguma dúvida, você pode passar o nosso e-mail aí para o pessoal tirar dúvidas se eles quiserem. Pode deixar, pode deixar. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Tchau.